Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de matemática. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso último assunto das funções, onde a gente vai ver um pouquinho sobre o início da trigonometria. Então hoje a gente vai ver um pouco sobre a trigonometria em si, e na próxima aula a gente vai tratar das funções trigonométricas. Mas antes de começar essa aula, já lembro você, segue a gente lá no Instagram para você ficar por dentro de tudo. Então aproveita que tudo isso é para ajudar você. Então aproveita tudo aqui do nosso curso. Então chega de enrolação, vamos entender um pouco sobre trigonometria. Então vamos lá, pessoal. Basicamente, o que é importante saber e o que você vai utilizar, que vai ser cobrado no Enem. As funções trigonométricas, no caso a função seno, a função cosseno, a função tangente, os operadores seno, cosseno e tangente. Então isso é muito importante porque constantemente cai no Enem. Obviamente a gente vai aprender também aplicações em exercícios, então você vai entender como aplicar, como é cobrado lá no Enem, como são os exercícios. A gente vai resolver alguns exercícios que envolvem seno, cosseno e tangente, e também aonde é cobrado, nas funções trigonométricas, na geometria plana é cobrado, na geometria espacial é cobrado, na física também. Então, basicamente, a gente vai abordar os conceitos das funções seno, cosseno e tangente e também dos seus operadores, bem como o círculo trigonométrico, os ângulos notáveis, para dessa forma, quando cair um exercício, quando tem algum exercício envolvendo esse assunto no Enem, que frequentemente cai, você consiga resolver. Então a primeira coisa que você precisa saber, que é muito utilizado e muito cobrado em relação ao seno, cosseno e tangente, é o seguinte: as relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Lembrando, o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é basicamente dado A, o valor de um dos ângulos internos de um triângulo retângulo, sendo A diferente de 90 graus, pode-se afirmar que. Então basicamente o que a gente tem? Aqui a gente tem um triângulo retângulo. Como eu sei que ele é um triângulo retângulo? Quando ele tem esse símbolo aqui. Quando ele tem esse símbolo, nós temos um triângulo retângulo. Então, esse cara, ele é um triângulo retângulo. Sendo assim, eu tenho esse lado aqui, que a gente chama do quê? De hipotenusa. Então, essa é a minha hipotenusa. E, basicamente, os outros dois lados, esse lado aqui e esse lado aqui, são o quê? São os nossos catetos. Certo? Então nós temos a hipotenusa e nós temos os catetos. Vale destacar o seguinte, vale destacar que a hipotenusa, ela é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, como o nosso ângulo de 90 graus está aqui, a hipotenusa vai ser obviamente o lado que é oposto, ou seja, ele está oposto ao ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então a nossa hipotenusa sempre vai ser esse lado oposto ao ângulo de 90 graus. Daí você vai perguntar, Eduardo, mas por que isso é importante? Porque para a gente definir o seno, para a gente definir o cosseno e para a gente definir a tangente, obviamente a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar a hipotenusa e os catetos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai considerar um ângulo alfa, certo? No caso, nosso ângulo alfa é esse ângulo aqui. E com esse ângulo alfa eu consigo definir o que é um cosseno, o que é um seno e o que é uma tangente. Então vamos lá, utilizando obviamente nosso triângulo retângulo. Então é definido como seno de alfa, o valor de seno de alfa, que é. Então o seno de alfa vai ser o quê? Vai ser o valor de C, que é este lado aqui, dividido pelo valor de A, no caso esse A aqui. Então o seno é o quê? É o cateto oposto, certo? É o cateto oposto, que divide pelo quê? Que divide pela hipotenusa, tá? Então, o seno de um ângulo é basicamente a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Beleza, então esse é o nosso seno. Cateto oposto, no caso, o lado que é oposto ao ângulo. Então, se o ângulo é esse, o lado oposto ao ângulo é o lado que está de frente. Portanto, o C aqui é o lado oposto. Já o cosseno é quase a mesma coisa. O cosseno é basicamente o B, certo? Que é o nosso cateto adjacente. Adjacente vem de estar ao lado. Então, como você pode observar, o nosso ângulo é esse cara aqui e o nosso B é esse lado aqui. Então, este é o ângulo adjacente, que é o ângulo do cosseno. Então, esse aqui é o nosso B e, basicamente, o que vai acontecer? O A vai ser, novamente, a nossa hipotenusa. Enquanto a gente tem o seno e o cosseno, que a única diferença é que um utiliza o
cateto oposto, o seno utiliza o cateto oposto e o cosseno utiliza o cateto adjacente. É importante você sempre lembrar disso, lembrando que o cosseno amassa o ângulo e o seno olha o lado de frente. O que a gente tem? A gente tem basicamente que a tangente, ou TG de alfa, é basicamente a divisão do cateto oposto pelo adjacente. Então, a tangente é oposto pelo adjacente, certo? Então, a tangente é a divisão dos catetos, oposto pelo adjacente. A tangente, pessoal, também tem um macete para a gente lembrar dela, que é o quê? O coca. A tangente é o coca. Por quê? Tangente é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, se você quiser lembrar como encontrar a tangente, basta lembrar isso, que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tem uma coisa que é importante destacar e que você vai utilizar frequentemente é o seguinte: ângulos notáveis. Por quê? Vai chegar lá no Enem, você vai ter, por exemplo, seno de 30 graus, cosseno de 30 graus, tangente de 60 graus. O Enem não vai passar essas informações para você. Você vai precisar lembrar. Por quê? Porque são os ângulos notáveis. 30 graus, 45 graus e 60 graus são os nossos ângulos notáveis. Então, esses ângulos você sempre vai precisar lembrar, porque basicamente são os ângulos padrões. Então, os ângulos notáveis e os seus respectivos valores de seno, cosseno e tangente. Então, o que a gente tem? Começando com o seno. A gente tem que seno de 30 graus é 1/2, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 60 graus é 1/2, enquanto tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1 e tangente de 60 é raiz de 3. Para a gente lembrar, tem aquela musiquinha, tem até uma sequência. O que você faz? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ó, a sequência é o seguinte: coloca seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60, sempre nessa ordem. Daí o que você faz para lembrar qual que é o valor do seno, cosseno, tangente? É 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2, coloca raiz no 2 e no 3 e também pega para encontrar a tangente, divide seno por cosseno. Então, tangente é a divisão de seno por cosseno, que dá raiz de 3 sobre 3, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá 1, e raiz de 3 sobre 2 dividido por meio dá raiz de 3. Então, basicamente, essa é a nossa sequência. 1, 2, 3, 3, 2, 1, põe a raiz no 2 no 3, divide todo mundo por 2, e o tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Basicamente, esses valores de seno, cosseno e tangente, você precisa lembrar. Por quê? Porque são os ângulos notáveis. Esse tipo de dado, o Enem dificilmente vai passar para você. Em alguns casos, em algumas eventualidades, eles podem passar, mas nesses ângulos notáveis dificilmente vai acontecer. Então, essa tabelinha aqui, que está no nosso material, inclusive, você precisa decorar, tá? Isso aqui você vai precisar, porque se cair algum desses ângulos notáveis, dificilmente eles vão passar para você qual que é o resultado. Então, por isso é importante você decorar. Beleza, então, vamos resolver agora alguns exemplos para a gente ir para os exercícios do Enem e então aplicar esses conceitos. Então, vamos lá. Considerando o trajeto apresentado na figura, qual o comprimento do percurso inclinado? Então, o que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar, basicamente, qual que é o comprimento desse percurso. Como a gente faz isso? Se eu observar aqui, eu tenho um triângulo retângulo, certo? Se eu sei que esse cara é o triângulo retângulo, eu sei que o meu percurso é o quê? É a minha hipotenusa. E o que eu sei? Eu tenho este ângulo aqui e eu tenho o valor desse lado aqui. Se eu observar, esse lado é oposto ao ângulo. Então, o que eu tenho? Eu tenho seno de 30 graus. E eu sei que o seno de 30 graus é o quê? É igual ao cateto oposto, que é 10, que divide pela hipotenusa, que no nosso caso eu vou chamar de x, que é justamente o que a gente está querendo descobrir. Então, eu vou chamar aqui de x. Então, para eu encontrar o x, eu passo o x multiplicando na esquerda. Então, eu vou ter x igual a 10 sobre seno de 30. Quanto que é seno de 30? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, o seno de 30 é meio. Então, eu vou ter x igual a 10, que divide 1 sobre 2. Propriedade de divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da de baixo. 10 vezes 2 é 20. Portanto, o comprimento desse percurso é o quê? É de 20 metros. Como você pode ver, é algo totalmente simples. A gente só precisou encontrar qual que era o valor do seno e a gente tinha a nossa relação do seno, que é o quê?
cateto oposto dividido pela hipotenusa. E assim a gente conseguiu encontrar a hipotenusa. Agora um outro exercício para a gente praticar antes de ir para os exercícios do Enem. Então, observando o telhado de uma casa meia água, qual o comprimento do telhado? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o comprimento desse telhado aqui, certo? Então, a gente está querendo descobrir quem é C. Se eu observar, o meu ângulo aqui é 45 graus. A gente tem um triângulo retângulo, logo isso aqui é a nossa hipotenusa, que é oposto ao ângulo reto. E aqui a gente tem 45 graus. Como esse C ele está ao lado do ângulo, é o quê? É cosseno. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter cosseno de 45. Isso é igual ao cateto adjacente, que eu quero descobrir, que é C, que divide pela nossa hipotenusa, que é 20, certo? Sendo assim, o que eu vou ter? 45, cosseno de 45 é raiz de 2. Isso aqui divide por 2 e isso aqui multiplica por 20, certo? E isso aqui é igual ao nosso C. O que eu posso fazer? Esse 20 aqui simplifica com 2, fica 10. Portanto, a gente vai ter C igual a 10 raiz de 2. Daí aqui, pessoal, o exercício ele poderia passar para você. Raiz de 2 é tanto. Daí você conseguiria fazer uma aproximação. Se o exercício, por exemplo, colocar as alternativas com a raiz, você pode deixar assim. Senão, provavelmente ele vai passar uma aproximação. Por exemplo, a raiz de 2 é igual a 1,2 aproximadamente. Daí você faz essa conta e você calcula. Senão, você pode deixar em raiz. Então vamos lá, vamos resolver agora 2 exercícios do Enem para a gente finalizar essa aula. E assim, obviamente, praticar essa questão de seno, cosseno e tangente da forma que o Enem gosta de cobrar. As torres Puerta de Europa são 2 torres inclinadas, uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical, e elas têm cada uma altura de 114 metros, a altura indicada na figura como segmento AB. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada, e uma delas pode ser observada na imagem. Então a gente tem aqui uma torre. Utilizando o 0,26 com aproximação para a tangente de 15 graus e 2 casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a área da base, certo? O que a gente sabe? A gente sabe que é uma base quadrada, certo? Então, se é uma base quadrada, a área da base vai ser o quê? Lado vezes lado. Então, para que a gente consiga encontrar a área da base, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar encontrar um valor do lado. Como eu encontro isso? Eu sei que, como é uma base quadrada, eu sei que aqui em cima a gente vai ter a mesma base, certo? Então aqui eu vou ter basicamente o meu valor de lado. Se eu encontrar esse valor de lado, eu consigo definir basicamente quanto que é a área. Como eu encontro isso? Eu sei basicamente que essa torre ela tem 15 graus de inclinação com a vertical. Ou seja, esse ângulo aqui, que é em relação à vertical, isso aqui é um ângulo do quê? De 15 graus. Eu vou redesenhar aqui para ficar mais fácil o entendimento. O que a gente tem? A gente tem aqui a vertical, que é o segmento AB. Aqui a gente tem o nosso lado, que a gente quer descobrir, que é a base lá do topo, certo? Aqui a gente tem a nossa hipotenusa, e isso aqui é o quê? Isso aqui é 15 graus, certo? Então, basicamente, o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar quanto que é esse lado, mas o que eu tenho de informação? Eu tenho que a altura é 114 metros. Então, se eu fizer a tangente, sabendo que isso aqui é um canto reto, o meu AB, que é a altura e mede 114, é o cateto adjacente, o L é o oposto, assim, aplicando tangente eu consigo encontrar o valor de L. Então, o que eu sei? Eu sei que tangente de 15 vai ser igual ao cateto oposto, que eu quero descobrir que é L, dividido pelo quê? Pelo cateto adjacente, que é a nossa altura, 114. Eu sei que tangente de 15, ele me fala aqui o valor, tangente de 15 é 0,26. Então, eu vou ter 0,26, que multiplica 114. 0,26 vezes 114 aqui é igual a L. Fazendo esse produto, você vai ter que 0,26 vezes 114, isso vai ser aproximadamente 29,64. Isso aqui é igual a L. Portanto, a gente já tem o valor do lado. Para a gente encontrar a área, que é o objetivo do exercício, o que a gente faz? A gente faz 27,64, como é um lado vezes o outro, 27,64 ao quadrado. Como a gente sabe que é um lado vezes o outro, vai ser o quê? Vai ser 29,64, certo? 64 ao quadrado. Fazendo essa conta, você vai encontrar o quê? Aproximadamente 878. Então, você faz 29,64 ao quadrado. Ou você poderia tentar, obviamente, fazer só o 29, uma vez que a gente está trabalhando com valores aproximados e não exatos.
Então você encontraria esse valor. E 878, obviamente, é maior que 700 metros. Se é maior que 700 metros, a alternativa correta é a alternativa E. Então, basicamente, esse é um tipo de exercício que o Enem também gosta de cobrar. Eles não dão para você ângulos notáveis. Por exemplo, aqui ele te deu 15 graus. É um exemplo de cobrança. Mas daí, quando isso acontece, ele já passa a informação que você vai precisar. Aqui a gente tem tangente de 15. E ele passa o valor aproximado que você vai utilizar. Então, nesses casos, o exercício já indica o que você vai precisar fazer. Então, para a gente finalizar essa aula, vamos resolver mais um exercício. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas. Então, 30 centímetros de distância entre suas vigas. De modo que, no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada no plano perpendicular às direções das vigas, e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender à proposta do projeto, elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetros seja a mais próxima possível de. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a altura das vigas do pergolado. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente vai ter aqui uma viga do pergolado, certo? Deixa eu fazer o desenho. Então aqui a gente vai ter uma viga e aqui a gente vai ter outra viga, certo? Então a gente quer descobrir qual que vai ser essa altura aqui. Sabendo basicamente que a distância de uma para outra é de 30 centímetros, certo? Então basicamente a gente tem essa informação. O que acontece? Ele nos fala o seguinte, que quando os raios fazem um ângulo de 30 graus com a posição a pino, isso é para gerar metade da luz para passar no pergolado. Ou seja, quando é para gerar metade da luz, o que vai acontecer? A gente vai querer ter apenas metade da iluminação. Então, o que vai acontecer? O nosso Sol vai estar aqui, ele vai formar esse triângulo aqui, deixa eu fazer corretamente o desenho. Então, ele vai formar esse triângulo, sabendo que a gente quer iluminar metade, então a gente só vai iluminar 15 centímetros. Só que a grande sacada é o seguinte, como é 30 graus com a posição a pino, que é a posição vertical, a gente tem basicamente que aqui a gente vai ter o ângulo de 30 graus. Então, desenhando esse triângulo maior para a gente identificar. O que a gente vai ter? A gente vai ter aqui a altura H. Então, aqui está a altura H. Aqui a gente tem 30 graus, certo? Que é os 30 graus com a posição a pino. E a gente tem basicamente o seguinte. Aqui a gente vai iluminar apenas 15 centímetros. Com essas informações, sabendo que aqui a gente tem um ângulo reto, uma vez que é o ângulo aqui da base, certo? Então, o ângulo reto. Aqui está a nossa hipotenusa. Aqui eu tenho cateto adjacente e aqui cateto oposto. Eu posso aplicar tangente de 30 graus. Assim eu consigo identificar, obviamente, qual que é o nosso valor. Então, o que eu sei? Eu sei basicamente que tangente de 30 graus vai ser igual ao quê? 15, que é o nosso valor do cateto oposto, que divide pelo quê? Pelo H, que é o valor que eu quero descobrir, que é a altura. Sendo assim, eu sei basicamente que H vai ser 15, que divide pelo quê? Divide pela tangente de 30. Quanto que é tangente de 30? Volta lá na nossa tabelinha. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou ter H igual a 15, que divide por raiz de 3 sobre 3. O que eu posso fazer? Propriedade de divisão de frações. A gente repete a primeira, que é de cima, multiplica pelo inverso de baixo, 3 sobre raiz de 3. Aqui, basicamente, o que eu sei? Eu sei que 15 vezes 3 é 45. 45 dividido por raiz de 3. Se você pegar e identificar, o que você vai encontrar? Você sabe, obviamente, que raiz de 3 vai ter que ser maior que 1,5 e vai ter que ser menor, obviamente, que 2. Então, vamos colocar aí aproximadamente 1,7, certo? Porque raiz de 3 é um valor que multiplicado por ele 2 vezes tem que dar 3. Então, vai ter que ser maior que 1,5 e vai ter que ser menor que 2. Então, o que acontece? A gente tem 45 dividido por 1,7. A gente sabe que não vai diminuir metade, mas também não vai aumentar. Então, se não vai aumentar, o que vai acontecer? O D cai fora, porque a gente tem 45 dividido por um valor maior do que 1. Portanto, o que vai acontecer? Vai ser menor que 45, essa divisão. Portanto, 52 cai fora, 60 cai fora. O 1,7 não é tão grande para chegar em 9, certo? E também 1,7 não é 3 para chegar em 15.
então cai fora e esse cai fora. Sendo assim, como a gente eliminou 4 sobre 1, a alternativa correta é a alternativa C. Então, basicamente, aqui a gente nem precisava fazer essa conta. Só através da análise a gente já conseguiu resolver e encontrar a alternativa correta. Então é isso, pessoal. Esse é o final de mais uma aula aqui do nosso curso de matemática para o Enem de 2022. Todas as nossas revisões estão na descrição, no link da nossa playlist. Então aproveita, assista todas as aulas que com certeza a sua preparação vai ser muito boa para o Enem de 2022. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para que assim a gente possa continuar ajudando você. E aproveite os nossos e-books que estão com preços super acessíveis e com certeza vão ajudar muito você a ficar mais perto da aprovação. Link na descrição e também no comentário fixado. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima.